Sócia Maledite. É um moço que nos conta. Oi, Ana, espero que estejam bem. Me chamo Fulano, tenho 33 anos e sou zelador de orixá. Fato importante para o relato. Já enviei alguns relatos, entre eles um de Maledite. A Maledite, amiga do meu noivo. Deixa eu só deixar mudo aqui. O qual você já leu e me deixou eufórico, como qualquer relato já lido e enviado por mim. Hoje irei contar mais um relato de Maledite, que envolve, além de mim, outras pessoas prejudicadas pela mesma. Para tal, todos os nomes já estarão devidamente trocados. E ocultarei também nomes importantes de locais para garantir a privacidade. Peço desculpas, pois acredito de antemão que será um relato longo. Para ajudar, irei dividir em capítulos para facilitar o entendimento e esses estarão em negrito para facilitar sua leitura. Obrigada. Esse relato está pronto tem um tempo já, porém eu li e reli o mesmo diversas vezes para me certificar que ficaria de fácil entendimento. Adianto que o sobrenatural está nele, embora tenha um início longo antes de que tudo aconteça como todos esperam. Assim vamos ao relato? Vamos! Capítulo 1. Conheci a Maledite. Embora eu seja um pai de santo, entre aspas, coloquei entre aspas, pois eu não gosto do termo. Afinal, quem sou eu para me dizer pai do sagrado? Eu não vivo da minha religião, tendo minha profissão, a qual comecei aos meus 16 anos. Assim, em meados de 2017, conheci a Maledite através de uma amiga, a Sônia, minha amiga e quase uma mãezona. Na época que conheci a Maledite, ela era proprietária de uma empresa e, sabendo que eu trabalhava como autônomo na mesma área que ela atuava, me convidou para eu trabalhar com ela. A princípio eu relutei muito, afinal eu ganharia menos do que estava acostumado. Porém ela passou dias me procurando, quase infernizando a minha vida, até que me venceu pelo cansaço e acabei aceitando o convite dela. A princípio foi tudo mil maravilhas. A Maledite se demonstrava assim ser uma pessoa excelente, de um coração gigantesco. Começamos uma grande amizade e fiquei sabendo que ela tinha um sócio, o André, que acabara de comprar a parte da sociedade na empresa que cabia à antiga sócia dela, a Clara. Ela me contou por que a Clara vendeu a parte dela, os motivos e tal, e eu fiquei chocado, pois a antiga sócia era muito mau caráter. Já o André, o novo sócio, era uma pessoa muito bacana, e logo peguei uma grande amizade com ele também. Era um homem muito responsável, e aqui uso uma expressão que sempre digo, ele era podre de rico, ou seja, ele tinha muito dinheiro. Embora muito rico, ele era muito humilde. Através dele, soube que ele comprou a parte da sociedade que pertencia a Clara, pela amizade e consideração que tinha pela Maledite, já que sabia de todos os problemas que ambas estavam enfrentando devido às atitudes da Clara. Com o passar de pouco tempo, assumi muitas responsabilidades dentro da empresa e me tornei o braço direito da Maledite. Eu participava de tudo o que acontecia dentro da empresa. Eu tinha acesso a coisas que nem pertenciam à minha função. E tudo corria às mil maravilhas. Mesmo ganhando muito menos, eu estava feliz. Capítulo 2. A Maledite e a Sônia, minha amiga. Já no início de 2018, a Sônia, a amiga que me apresentou a Maledite, me contou uma história. A Sônia estava conhecendo um rapaz e estavam se dando muito bem. Tudo se encaminhava para um relacionamento, até que ela apresentou esse rapaz para Maledite, que por sua vez fez de tudo para namorar o rapaz, não levando em consideração de que ele estava se envolvendo com a Sônia e nem a amizade das duas. Bom, e acredite, ela conseguiu o que queria. O rapaz mudou muito com a minha amiga Sônia, simplesmente ele se afastou sem nenhuma explicação. E pouco tempo depois soubemos que havia começado a namorar a Maledite, deixando a minha amiga Sônia muito triste e com muita raiva.
Por fim, as duas romperam a amizade. Com isso, a Maledite começou a difamar a minha amiga, dizendo que a minha amiga fazia de tudo para estragar o relacionamento dela, que a minha amiga pregava o amor ao próximo. Adendo aqui, a minha amiga Sônia também é espiritualista praticante, que pregava o amor ao próximo, mas que a minha amiga agia de forma contrária ao que ela pregava. Mas o relacionamento da Maledite nunca foi assim um mar de rosas. Eles viviam brigando, tudo dava errado, ela sempre chorando por causa do rapaz, sempre reclamando que ele bebia demais, que ele fumava demais, nunca queria sair com ela em público. Uai, era estranho, pois ela nitidamente vivia um relacionamento de fachada, somente para dizer que tinha alguém e estampava uma falsa felicidade e contentamento. Mesmo sabendo de tudo, principalmente o que ela havia feito com a minha amiga, eu optei por não tomar as dores de ninguém. Afinal, embora a Maledite tivesse agido de má fé, comigo ela sempre foi muito boa. E mesmo pintando a minha amiga a imagem do diabo, ela não conseguiu me colocar contra a minha amiga. Eu, por minha vez, me fazia de neutro e não ficava levando fofocas de uma para outra, não. Porém, começaram a chegar de diversas pessoas histórias envolvendo a Maledite, e eu sempre me questionava a veracidade do que eu ouvia. Afinal, ela era uma boa pessoa comigo e me custava acreditar. Mas logo eu comecei a ver com os meus próprios olhos a verdade e quem a Maledite realmente era. Capítulo 3. A resposta da espiritualidade. Lembra que lá no início eu comentei que eu sou pai de santo? Então, é claro que eu fui buscar respostas sobre tudo. Questionei os meus guias espirituais, consultei oráculos e até busquei respostas em amigos que também são pais de santo, nos quais eu confio muito, sem contar o que eu já sabia sobre a Maledite. E eu fiquei chocado quando de todos os lados fui orientado que eu deveria tomar cuidado, mas que eu tinha uma missão a ser cumprida junto à Maledite. Assim sendo, eu optei por continuar trabalhando na empresa. Capítulo 4. As percepções. Comecei a notar que a Maledite era uma pessoa muito mentirosa. Sim, Ana, mentirosa em letras maiúsculas, para enfatizar bem. Ela vivia contando pequenas mentiras e ela era muito convincente. Mentia para qualquer pessoa em geral. Era geral. Mentia para todo mundo. As mentiras dela iam desde algo do tipo: eu estava em reunião. Passei o dia no hospital com a minha mãe. Minha irmã está internada na UTI. Meu pai teve um AVC. O meu tio morreu. Bati o carro. Ana, ela só não matava as pessoas em suas mentiras porque em algum momento a gente podia encontrar essas pessoas bem vivas e ela ser desmascarada. Hoje eu sei que a Maledite é uma mitômana. Sim, ela é uma mentirosa obsessiva compulsiva. Ela não consegue viver sem as mentiras que conta. A gente já contou um relato parecido, né? Em muitas outras situações eu via que ela se vitimizava a respeito de tudo. Se fazia de coitadinha, estava sempre com algum problema de saúde, sempre sendo prejudicada pelos outros, perseguida, mas tudo fazia parte do seu vício em mentir. E talvez ela até fosse perseguida mesmo pelas pessoas, afinal ela enganava muitos com as suas mentiras e prejudicava tantos outros. Ela mentia tanto que acreditava na própria mentira que contava. Entendo. Capítulo 5. A Maledite e o André, o sócio. O sócio. Ainda em 2018, a primeira grande bomba estourou. Rolou uma grande briga gigantesca entre ela e o então sócio, o André. E só mais tarde eu fui inteirado por ele que a briga se tratava de questões financeiras da empresa, que ao meu entender, a empresa poderia estar com dificuldades. Mas não. Essas questões financeiras se tratavam da divisão dos lucros. Claro, dinheiro sempre pode causar brigas em uma sociedade. E do dia da briga em diante, trabalhar naquele ambiente se tornou um verdadeiro inferno.
Ela sempre evitava o André, dificilmente aparecia na empresa, sempre inventando diversos problemas só para não ir. Sempre que o André dizia que ia para a empresa, ela inventava qualquer desculpa para não cruzar com ele. Ah, vale dizer que ele não ia sempre, pois cuidava de outras empresas dele, já que possuía vários negócios em diversos segmentos. Eu ficava no fogo cruzado, pois eu tinha uma grande amizade com os dois e ele sempre me pedia informações sobre tudo. Ana, vamos concordar que além de sócio da Maledite, ele era meu chefe, igualmente, e dentro de uma sociedade espera-se que haja transparência. Assim, eu passava as informações que ele me pedia, como subordinado dele. E foi aí que a Maledite começou a espalhar fofocas sobre mim. O pior era que ela fazia essas fofocas para pessoas que conhecíamos em comum. Ela não sabia que eu conhecia as pessoas com quem ela fazia fofoca, e essas pessoas não sabiam que eu trabalhava com ela. Assim, essas pessoas, volta e meia, me contavam de uma amiga delas, que era a Maledite, que estava passando por situações difíceis com o sócio e um funcionário que haviam se unido para destruir a imagem dela. Eu fui ficando muito irado com tudo e mesmo assim eu não quis tirar satisfação. Continuei meu trabalho e voltei a arrumar os meus clientes particulares, pois eu já começava a planejar sair daquela empresa. Capítulo 6. O começo da verdade. Com toda essa briga, o André, o sócio dela, começou a fazer algumas investigações. Lembra que eu contei que ela tinha uma sócia antes dele, a Clara? Então, pois bem, tudo que ela contou sobre a sócia era mentira. A sociedade terminou porque a antiga sócia também teve problemas financeiros com a Maledite, ao ponto de se tornar caso de justiça. Elas começaram a brigar com frequência e o ambiente se tornou insuportável para as duas. Quando a Clara vendeu a parte que lhe cabia para o André, muitos funcionários deixaram a empresa. E a Maledite, assim como inventou um monte de histórias sobre a Clara, inventou também sobre os funcionários que saíram. Capítulo 7. O sobrenatural começa a se manifestar na empresa. Aqui começa a parte do sobrenatural. Eu comecei a perceber que o ambiente se tornara extremamente carregado. Até então eu ia e fazia o meu trabalho, porém eu comecei a ser atingido. Ana, acredite, eu comecei a ficar doente. Meu dia começava excelente, mas era eu chegar para trabalhar e começava a me sentir mal. Era tomado de dores, minha pressão vivia baixa, eu sentia um sono incontrolável, meu humor vivia alterado e várias outras coisas. Sabendo se tratar das energias já acumuladas no local, ao chegar em casa eu tomava meus banhos de ervas, fazia descarrego e outros rituais e voltava a me sentir bem. Porém, era voltar para a empresa no dia seguinte e era cometido de todo mal-estar novamente. Um dia, estava eu em reunião com um casal quando a porta da minha sala se abriu. Pelo vão que se abriu, eu notei um homem, que na hora eu senti que era desencarnado. Tentei disfarçar, mas para minha surpresa, a moça que estava na reunião também havia visto. E era nítida a expressão de medo que ela nutria. Eu pedi licença e fui atrás dele, mas eu não encontrei nada. Em outra oportunidade, ao passar pela sala da Maledite, eu vi um homem sentado na cadeira dela. Pensei ser alguém arrumando o computador, talvez, mas ao conversar na recepção, descobri que não havia ninguém lá. Só havia eu e a recepcionista na empresa. O surto de vultos passeando pela empresa era grande. Eu os via com muita frequência. Havia dias em que eu trabalhava até tarde da noite e sozinho eu ouvia barulhos, ouvia móveis sendo arrastados, me sentia observado. E mesmo sabendo diversas rezas para essas ocasiões, em algumas delas eu sentia um medo gigantesco se apossar de mim. E era como se o meu coração fosse esmagado pelas mãos de alguém. Mesmo assim, eu sempre ia verificar o que estava acontecendo. Ver se via algo, mas nunca tinha ninguém.
Capítulo 8. A Maledite acabou com a vida do sócio. Em meio a tudo que estava acontecendo, o André me contou que a Maledite o havia levado em uma senhora que benzia e dava passes. Ana, como que duas pessoas que estavam brigando, mais que cão e gato, vão juntas tomar passe? Melhor, como que o André, tendo sido prejudicado pela Maledite, aceitava um convite da mesma para ir numa benzedeira? Quando ele me contou, imediatamente eu disse que precisávamos fazer algo, pois tinha coisa errada nessa história. Já comecei passando uns banhos para ele tomar e me propus a ajudar, pois eu já imaginava que a Maledite estava aprontando alguma coisa. Se ele seguiu as instruções que eu passei, eu não sei. Porque embora eu houvesse me proposto a ajudá-lo, ele nunca me procurou para fazermos o que era necessário para a proteção dele. Pois bem, a Maledite, que se diz uma pessoa católica, praticante, fiel aos princípios cristãos, levou André à benzedeira para destruir a vida dele. Ana, alguns trabalhos de magia negra precisam ser entregues à própria vítima. Digo até hoje que ele foi levado para buscar o que ela havia feito. Eu comecei a perceber depois que ele me contou essa história, que ele já não era mais o mesmo. Ele perdeu o brilho de viver, ele emagreceu e cada vez que eu o via, ele estava mais e mais acabado. Foi deixando os negócios de lado, aparecia muito pouco na empresa. As outras empresas dele ficavam aos cuidados dos funcionários. Começou a beber muito, fumava 3 maços de cigarro por dia. E no prazo de 1 ano, mais ou menos, quase no fim de 2019, o André já não tinha mais nada. Ele literalmente perdeu tudo. As empresas, as casas, os carros, o casamento. Ele não tinha mais nada. O cara que era podre de rico já não tinha dinheiro nem para comprar o cigarro que costumava fumar. Capítulo 9. A Maledite e o relacionamento frustrado. Nesse meio tempo, entre 2018 e 2019, a Maledite terminou o namoro com aquele cara que estava conversando com a minha amiga. E a Maledite furou o olho dela, lembra? Na verdade, quem terminou foi ele. A Maledite ficou arrasada, chorava, fazia drama, não queria nem sair da casa dela. E em 2 ocasiões ela me procurou perguntando se eu faria uma amarração. O que de pronto eu respondi que não trabalho com isso. Solteira e abalada, entre aspas, ela conheceu um senhor, casado, e que se apaixonou por ela. Ela tanto fez que ele deixou a esposa por ela. E ela esnobou ele o quanto pôde. Na verdade, ela só queria usar ele para fazer ciúmes pro ex, mas não deu certo. Enquanto esse senhor corria atrás da Maledite, a mesma ia em vários lugares fazer magia para o ex voltar. Em alguns meses, ela descobriu que o ex estava em outro relacionamento. Ana, acredite. Ela fez amizades com amigos da atual do ex para tentar descobrir podres sobre a moça, que a ajudariam a destruir o relacionamento dos dois. Quanto ao senhor que deixou a esposa por ela, este conheceu uma outra senhora e foram viver juntos. E até o relacionamento deles, a Maledite fez de tudo para destruir, mas não conseguiu também. Lembra das amarrações que ela fazia? Pois bem, em consequência disso, hoje o ex-namorado dela vive uma depressão profunda, necessitando de acompanhamento quase que 24 horas por dia. O cara tá destruído. Capítulo 10. Era para ter sido o fim. Sabemos que tudo que vai volta, né? E acabou que no fim de 2019, a empresa da Maledite fechou as portas. A sociedade com o André foi interrompida por esse motivo e o André saiu sem nada. Enquanto a Maledite, por outro lado, se apossou de tudo que era dele por direito referente à empresa.
Com o fim das sociedades de ambos, a Maledite me propôs que nos tornássemos sócios, afinal já tínhamos uma boa carteira de clientes e poderíamos abrir a empresa em um outro lugar, com outro nome. Eu admito, eu fui muito burro. Mesmo tendo presenciado tudo o que aconteceu entre o André e ela, sabendo de todas as pessoas prejudicadas por ela, eu aceitei. Eu não irei mentir, o início foi muito bom, porém se ela já tinha tido problemas com outros sócios, por que eu seria uma exceção? Logo os mais diversos problemas começaram a aparecer. Começamos a discutir por coisas pequenas e sempre que uma discussão se iniciava era porque ela se incomodava com tudo. E eu não sei dizer se era por querer ou por ser parte da toxicidade dela. O pior é que ela sempre se vitimizava e fazia de tudo para eu me sentir culpado. Deixa eu só ver se está tudo certo com a gravação. Ok. Bom, quando eu comecei a mostrar que eu era diferente dos demais e que eu não levo desaforo para casa, o sobrenatural voltou a acontecer. Eu comecei a ver um homem que estava sempre me rondando, me observando de longe com um olhar ameaçador. Ah, era um espírito. Eu fazia minhas rezas e continuava trabalhando. Um dia, a Maledite comprou um item de decoração para a empresa. E quando me contou, imediatamente fui avisado pela espiritualidade para tomar cuidado, pois ela havia feito um trabalho naquele item. Não porque ela queria a minha derrota, mas porque queria a minha submissão a ela. Eu fui até a nossa empresa em um momento que ela não estava, peguei o item e, de fato, no interior dele havia uma trouxinha de pano. Não deu outra, peguei o item e desfiz o trabalho. Bom, os meses foram se passando, as brigas se tornando frequentes e eu comecei a adoecer psicologicamente. Até que próximo do término de 2020, eu joguei tudo pro alto e mais uma vez a Maledite perdeu um sócio. Capítulo 11. A minha vez de ser um maledito. A vingança. Lembra que o título do relato é A Sócia Maledite, Eu Me Vinguei? Pois bem, durante o ano de 2020, eu vendo as coisas que a Maledite fazia, inclusive comigo, em questões de fofocas, de trabalhos de magia, houve um agravante. Eu também tive problemas financeiros com ela. Ana, eu sou uma pessoa muito justa. Embora eu seja um pai de santo, eu não saio por aí prejudicando ninguém. Porém, se você me atacar usando magia, eu irei revidar usando magia. Eu não sou hipócrita de pregar a bondade como se eu fosse perfeito. Eu carrego sim a maldade, todos nós carregamos. E isso nada tem a ver com a nossa religião, seja ela qual for. Tem sim a ver com o fato de sermos humanos. Assim eu não deixei por menos. Se ela queria fazer magia para mim, achando que eu nunca saberia, então ela teria que aguentar o peso da minha mão. Ah, calma, digo peso da mão porque em algumas religiões dizemos que algumas pessoas possuem mão para magia. Ou seja, são as pessoas que possuem facilidade em trabalhar com magia. Antes de me tornar pai de santo, minha mãe de santo sempre dizia: nunca aponte o seu dedo para fazer magia negra contra alguém. Nunca aponte o seu dedo para fazer magia negra contra alguém, filho, pois o dia que você fizer isso, a pessoa sofrerá muito. Porque ele tinha mão pesada para magia. Ou ele tem, né? Ana, embora eu não trabalhe com magia negra, nem se me oferecerem dinheiro para tal, pois muitos são os que me procuram a fim de pagar por isso, eu reconheço que possuo uma grande aptidão para fazer tais magias. Capítulo 12. A Maledite adoece. Do nada, a Maledite cai doente. Sim, Ana, a Maledite adoeceu e passou quase um mês de cama, sem que nenhum médico soubesse o que ela tinha. Fez vários exames e ninguém descobria nada.
Eu já sabia do que se tratava, mas agia com muita piedade, conversava, dava conselhos, pois se tem algo que eu sei ser, é falso. Eu não tinha dó dela não, e não me arrependo nem um pouco de ter pedido que ela fosse cobrada pelo mal que ela me fez e aos outros. Se esse foi um meio de justiça, ela teria que colher dos frutos que ela mesma plantou. Afinal, ela foi muito ousada, fazendo um trabalho para mim, sabendo que eu sou pai de santo. Conclusão. Após o término da nossa sociedade, minha vida mudou totalmente. Eu passei a me sentir mais disposto, trabalhar com mais vontade. A Maledite hoje vive de nada. Não tem emprego, não tem renda nenhuma, a fonte dela secou. Fazendo um adendo aqui, tem algo que eu não contei, que eu não comentei. Somente eu trabalhava e a Maledite gozava dos frutos do meu trabalho. Hoje não temos nenhum contato e a última notícia que tive dela é que ela tem trabalhado tirando proveito de terceiros. A história se repete com outro. Depois de tudo que aconteceu, fui informado pela espiritualidade de que eu seria o último sócio dela e que através de mim ela teria esse ciclo de desonestidade dela rompido, e de fato foi o que aconteceu. Atualmente a Maledite leva o meu nome aos ventos, me difamando, se fazendo de vítima para as pessoas acharem que tudo o que aconteceu foi minha culpa. Mas eu estou muito bem e feliz, pois sei que ela já não consegue mais me fazer mal. A Maledite é uma pessoa manipuladora, que consegue enganar as pessoas com as palavras dela, sempre se fazendo de boa, mas que em algum momento prejudica aqueles que nela confiaram. Ela é o clássico tipo de pessoa que dizemos ser podre por dentro. Prejudica as pessoas muitas vezes sem nem se dar conta e sempre consegue reverter as situações para que outras pessoas se voltem contra quem a própria Maledite prejudicou, entendeu? Como se os outros fossem os vilões. Eu sempre lembro da música da Maria Bethânia que diz: eu não provo do teu fel, eu não piso no teu chão, e por onde você for, não levo o meu nome não. Ana, queria dizer aqui que a Maledite não tem um perfil fácil de se identificar à primeira vista. Pode ser qualquer pessoa. E mais, qualquer um pode ser Maledite. Eu também fui. Quando me vinguei dela, sem sequer sentir um pingo de remorso. Foi uma forma de devolver o mal que ela me fez. Sim, mas devolvi para ela o mal que ela fez para outras pessoas também. Eu não desejo que ela tenha sucesso ou conquistas. Desejo que ela continue pagando por tudo que ela já fez, que a sentença divina seja rigorosa com ela e que ela pague por cada maldade, sem misericórdia. Por fim, depois de quase 4 anos convivendo com ela, eu fui o algoz dela. Fui o maledito. Obrigado por ler o meu relato, desejo muita luz e que o canal cresça muito. Um grande beijo. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Ixi, a Maledite encontrou quem não devia. É que é a mesma coisa daqueles valentão que agride mulher. A hora que encontra um outro do tamanho dele na frente, aí toma na cara, né? E aí ela encontrou dela, né? Pois é, a pessoa tá lá provocando, tá pedindo, tá fazendo mal pros outros, tá só fazendo coisa errada, coisa ruim, prejudicando os outros. Uma hora volta, filho, de um jeito ou de outro. No caso dela, voltou como vingança. E aí, assombrados, tudo bem? Eu tô passando aqui para deixar um recado com vocês de que a caixa assombrada do mês de dezembro já está disponível na loja, e a caixa Varginha. Como vocês podem ver, ainda não tá bem legal para gravar os relatos, mas logo logo eu volto. Mas eu quero mostrar para vocês alguns dos itens que vem na caixa Varginha no mês de dezembro. O primeiro é essa linda réplica, né, do ET de Varginha. É numerado e exclusivo também.
Muito lindo, pintura muito 10. Olha aqui, você vai receber esta estatueta, também um negócio de pendurar coisa aqui, ó, pendurar guardanapo, pendurar, ó, o que você quiser aqui, ó. Você fixa na parede e você tem o ET de Varginha para pendurar suas coisinhas. Sim, olha aqui este. E também uma camiseta, igual eu tô vestindo aqui, ó, com a data aqui do acontecido, do avistamento do ET em Varginha, 20 de janeiro de 1996. Quem aí já era nascido? Aqui, ó. E brilha no escuro também, viu? Então você vai receber essa camiseta, vai receber a estatueta, vai receber um gancho, né? Gancho aqui para você pendurar suas coisinhas, ó. E mais coisas, é claro, tem a receita, vai ter uma coisinha gostosa para comer, né? Sempre vai uma coisinha de comer. Então, garanta a sua caixa, ok? Você pode comprar de forma avulsa ou assinar. Você tem até dia 10 para assinar, ok? Clica no link aqui e garante a sua caixa Varginha, beleza? Vamos ver esse daqui. Não sei, só tá dizendo que é curto e que é de Maledite. Uma Maledite desde criança. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 21 anos e vou contar um relato para vocês. Quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos, a minha prima, os nomes estão trocados, ok? A minha prima Luísa, de 9 anos, era uma menina muito rebelde. Uma Maledite desde novinha. Acreditamos que crianças não possuem maldade, mas como eu sou espírita, acredito que crianças são espíritos velhos vindos de outras encarnações, então podem ter sim. Mas gente, não esquece as coisas e volta do zero, mais ou menos? Bom, Luísa era de uma família carente, não tão carente a ponto de passar fome, mas sim de não ter condições de comprar muitas coisas caras. Por exemplo, iogurte era a bandeja mais barata e tinha que dar para todos da família. Creme dental também era o mais barato e tinham que economizar muito. Acho que a maioria de nós já viu esse filme pelo menos uma vez na vida, não é? Coisas desse tipo. Seus pais, eles eram casados e tinham ela e mais 2 filhos. Ela era a filha do meio. Eu tinha uma outra prima chamada Raíssa. Ela tinha minha idade e era uma pessoa cujos pais eram ricos. Luísa morria de inveja da Raíssa. Queria os mesmos brinquedos que ela tinha, as mesmas roupas, as mesmas viagens e um dia disse até que queria um quarto igual. Luísa, em plenos 10 anos de idade, fazia rituais com velas em casa para chamar o diabo. Sangue de Jesus tem poder. Era bizarro, pois ela chamava as outras primas para irem junto. Eu nunca fui, mas eu ouvi as histórias. Certa vez, quando elas fizeram isso, uma delas ficou trancada no banheiro e não foi nenhuma das outras que a trancou. Uma vez eu fui dormir na casa dela, pois eu era muito próxima da irmã mais nova dela e brincávamos juntas. E era dia das bruxas naquela noite. Eu acordei ouvindo um estrondo muito grande. Parecia uma estante caindo. Foi muito alto mesmo. Mas eu me surpreendi, pois fui a única da casa que acordou ouvindo aquilo. Outras primas que foram dormir lá relataram terem ouvido passos no corredor e terem visto vultos. Luísa também tinha inveja de mim. Eu sou filha adotiva e um dia ela olhou para mim e disse: "Por que Deus teve a ideia de criar você, fulana? Você não é nem sangue da nossa família." Pois bem, a Luísa cresceu, continuou sendo invejosa e arrogante. Seus pais se separaram depois de muitas traições e eles estavam muito pobres. Ela tentou fazer alguns cursos na faculdade, mas sempre desistia. Ela sempre debochava de mim, se achava superior a todos, invejava todo mundo, falava mal pelas costas. Depois de muito se achar superior a mim, e depois de anos após ter tido aquela frase cruel a mim,
ela foi diagnosticada com um transtorno e tentou até contra a própria vida. Hoje eu não sei como ela está, mas se envolveu com drogas pesadas e prostituição. Acredito que o karma dela seja pesado e ela precisa de muita oração. É difícil perdoar o que ela fez comigo, mas sei que um dia eu vou conseguir. Ela me excluía das coisas, debochava de mim e só aparecia quando era para pedir algo emprestado. Se revoltou com o pai dela e só voltou a falar com ele quando ele conseguiu recuperar a grana que perdeu. Interesse puro. Abraços. Um beijo para você, muito obrigada. E aí, gente, você acha que tem criança? Eu já conheci criança peralta, assim, que parece, mas depois cresce, parece que fica de boa. Não sei, às vezes o negócio fica mais internalizado, mais calculista, não sei. Mas será que tem criança mesmo com maldade? Lembra ou é um mecanismo da criança liberar aquilo que ela recebe? Às vezes a criança não tem ali um ambiente lá muito legal e ela acaba externando de uma forma cruel. Ou não, pode ter criança cruel mesmo. Distúrbio? Será que esse distúrbio, realmente existe um distúrbio psicológico, psiquiátrico ali, neurológico? E isso se mostra desde criança, mas a gente acha que é coisa de criança, que é coisinha de inveja, que é coisinha disso, daquilo, mas na verdade é uma psicopatia, alguma coisa que está se mostrando desde a infância e ela pode crescer, ela pode ser um adulto perigoso? E é que eu tô lembrando de um relato, vocês lembram aqui de um relato? Acho que é de Maledite também, Maledite Mirim, eu não sei, que era eles viajaram, acho que viajaram para um lugar juntos e esse casal levou essa menina, ela escondeu um anel e falou que foi a moça que roubou, uma coisa assim, sabe? Fazendo coisa de pura maldade, de jogar a culpa nos outros, mentir para gerar briga e os pais sempre, fazia tudo que ela queria porque meio que tinha medo da menina, sabe? Uns negócios assim. Tem criança insuportável. Não, tem criança peralta. Acho que uma coisa é criança ser peralta, ser hiperativa, aí não obedece, tá fazendo bagunça, mas outra coisa é criança ser maldosa, malvada, perceber que ela tá prejudicando alguém e continuar com isso, entendeu? É isso que a gente deve... As crianças são possessas. Ai. Deixa eu dar os últimos beijinhos. Minha madrasta Edith é a macumba pro meu pai. Oi, Ana, meu nome é Fulanen, tenho 17 anos e venho contar um relato que aconteceu comigo. Se houver nomes, estarão trocados, pode ir sossegada. No ano de 2011, meus pais se divorciaram. Eu tinha 10 anos na época, então eu e minha mãe fomos morar na casa da minha avó materna no quintal. Morávamos eu, minha mãe, minha avó e o meu avô na casa de cima e na casa da frente da casa da minha avó moravam outros parentes. Passou-se uma semana e meia da separação dos meus pais. Meu pai começou a namorar com a Edith. Edith estudava com o meu pai. Agora eu lembrei aqui da mãe da moça, que ela falou, nossa, mas mais relato dessa mulher. Que ela falou, Ana, explica pra minha mãe que são várias Ediths, não é a mesma pessoa. E ela achou que era toda, nossa, mas essa mulher, bicho feio, hein? E tá em todo lugar. Não. Então, Edith estudava com o meu pai. No dia em que fiquei sabendo pelo meu pai que ele estava namorando, eu já quis conhecer a Edith imediatamente. Não gostei de saber que ele já estava namorando tão rápido assim. Mas enfim, fui conhecer naquele mesmo dia a Edith. Ela parecia muito simpática, me tratou super bem, me elogiando e tudo mais, falsa. Eu a tratei super bem e naquele mesmo dia ela foi embora com a gente e dormiu na casa do meu pai. Eu, meu pai e a Edith.
No dia seguinte, pedi ao meu pai que me levasse embora para minha casa e assim ele fez. Na semana seguinte que fui na casa dele, a Edith já estava morando com o meu pai. Tanto foi o meu susto ao saber disso, Aninha. Como assim? Como assim? 2 semanas e já estava morando junto? Eu não disse nada sobre isso, Ana. Os anos se passaram e ela me tratava super bem, até o dia que decidi morar com ela e com meu pai. Ana, foi o pior ano da minha vida. Meu pai sempre foi um ótimo pai, me dava de tudo, nunca me negou nada, Ana, nada. Então eu fui morar com eles, passou uma semana que eu estava morando com eles e ela já começou a me insultar. Me chamava de gorda, me negava comida. Eu tenho cabelo cacheado e naquela época ele batia na metade da bunda. Ana era todo enrolado e enorme, mas ela, com inveja, ficava mandando eu cortar meu cabelo. E eu, na minha inocência da época, acabei cortando o meu cabelo no ombro, Ana. E depois daquele dia, o meu cabelo nunca mais cresceu. Ana, demorou uns 5 anos para ele voltar a crescer tudo por causa do olho da Edith. Eu passei a odiar o meu cabelo, Ana, coisa que antes de eu cortar eu amava ele. Mas eu passei a odiá-lo. Eu fiz 10 progressivas no meu cabelo e ele caía e ela dava risada. Aí resolvi parar de fazer progressiva e cuidar dos cachos. Passei a comprar vários cremes para cuidar do meu cabelo. E em 2015 eu assumi meus cachos, pintei meu cabelo de vermelho e pinto ele de vermelho até hoje, Ana. E adivinha? A Edith, com inveja, pintou da mesma cor que eu, Ana, e começou a falar que enrolaria o cabelo dela também. Ana, um dia eu estava deitada no sofá da casa do meu pai e ela na cama. E aí ela veio, se sentou do meu lado e disse: "Você acha que eu tô com o seu pai por Você acha que eu tô com seu pai por acaso?" Eu olhei para a cara dela sem entender. E aí ela disse: "Eu fiz macumba para ficar com seu pai e para que ele fizesse tudo o que eu mandasse, que ele e sua mãe se separassem, para que ele fizesse tudo o que eu mandasse, para que ele e a sua mãe se separassem." Naquele momento, Ana, eu fiquei sem reação. Apenas me virei e comecei a mexer no meu celular. E na hora que o meu pai chegou do serviço, eu contei a ele e adivinha? Ele não acreditou em mim, Ana. Nesse 1 ano que eu morei com eles, ela me humilhava na frente dos outros, falava mal da minha mãe para todo mundo. Ana, e nesse 1 ano eu via vultos, escutava barulhos lá fora, escutava assobios, entre outras coisas. Passando esse 1 ano, eu voltei a morar com a minha mãe e parei de frequentar a casa do meu pai em 2018. Em 2018, eu voltei a ir. Eu voltei a frequentar. A Edith se fingindo de a madrasta perfeita, nem dei muita bola para ela. E no dia 15 de outubro, eu fui dormir na casa do meu pai. E nesse dia, meu pai foi com a Edith buscar o filho dela na faculdade e me deixaram sozinha na casa dela. Ana, eu fui lavar a louça. Fechei a porta de vidro da sala, que é porta de correr. Fechei a porta e fui lavar a louça. E na hora que estava lavando, escutei algo se arrastando. E na hora que eu fui olhar, adivinha, Ana? A porta da sala estava escancarada, sendo que eu tinha fechado a porta e ela é muito pesada para se abrir com o vento. Eu fui, fechei a porta, sentei no sofá e na hora que eu olho para a televisão que estava desligada, eu vi uma silhueta atrás de mim. E na hora que eu olhei para trás, não vi mais nada. Na hora em que eles chegaram, eu pedi para o meu pai me levar para casa da minha avó. Pedi para ele me levar para casa da minha avó paterna, que era na rua de baixo, e pedi para eu dormir lá naquela noite. Não contei nada do que eu vi para o meu pai, pois ele nunca acredita. Ana, eu luto contra essa Edith até hoje, pois ela faz a cabeça do meu pai contra mim, fala mal de mim para todo mundo, faz macumba para acabar com a minha vida e com a minha família. E não deixa meu pai me dar nada, Ana.
Eu pedi um tênis pro meu pai e ela se intrometeu e disse não. Ana, eu briguei feio com ela aquele dia. Meu pai me levou para comprar o tênis e ela ficou super brava com ele. Eu não trato meu pai mal, Ana, pois ele é um ótimo pai, uma ótima pessoa. Mas essa mulher cegou meu pai de uma tal maneira, Ana. Eu sou evangélica, eu vou à igreja, peço oração pro meu pai e não desejo nada de ruim para ela, pois o meu pastor ensina que devemos orar pelos nossos inimigos. E é isso que eu faço, eu oro por ela. E oro mais ainda pelo meu pai, Ana, pois ela já tentou matar o meu pai. Como assim? Liga pra polícia. Ela já tentou matar o meu pai, mas o meu pai tá cego por ela e não consegue enxergar a bruxa que é essa mulher. Quando se existe um feitiço no meio, ela faz dele gato e sapato. E acredito, Ana, que a casa dela é assombrada por ela frequentar lugares com espíritos ruins. Seguem ela e espíritos ruins seguem ela e acabam habitando na casa dela. Tenho certeza disso. Tenho muitos outros relatos que contarei outro dia. Sei que não tem nada de assustador, Ana, mas gostei de desabafar com você e com a galera do Assombrado. Obrigada por ler meu relato. Desculpa os erros e a falta de pontuação. Eu não sou muito boa em escrever. Meu celular tá todo quebrado. Eu te entendo. Meu celular agora é o D que não funciona. O D e o F eu tenho que apertar as 8 vezes para funcionar. Preciso mandar arrumar. Então, tá tudo quebrado. Ana, um beijo pro Matheus e pros seus pivetinhos. Seus pivetinhos lindos. Que Deus abençoe você e sua família. E parabéns pelo trabalho maravilhoso. Muito obrigada. Então, mas ela sumiu assim de boa. Ela virou pra você e falou que fez macumba. Não tava zoando, não. Falou mesmo. Fez os trabalhos. É fantasma? Uhum. Meu papo. Não vi, volta. Uma maledite entrou em nossas vidas. Que merda, hein? Ei, Laia. Vamos ver. Acompanho o canal há pouco tempo e também não sabia o significado de maledite. Mas quando fiquei sabendo, lembrei de um caso ocorrido há uns 20 anos na minha família. Não tem nomes no relato nem a cidade. Não tem nada de sobrenatural. Apenas fica o alerta. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, ok? Em 1998 ou 99, a minha mãe, sempre ajudando as pessoas, conheceu uma senhora que vivia uma situação crítica na periferia da minha cidade. Ajudou da forma que pôde, já que também não tinha como ajudar muito, porque ela era professora pelo município. Sei que ela chamou essa senhora para trabalhar em casa. Arrumar, fazer comida, cuidar de mim, do meu irmão mais novo e do meu pai, que dependia de cuidados por conta de um AVC que teve em 1990. Certa vez, ela comeu os pastéis que a minha mãe pediu para ela fritar, deixando apenas um. Eu falei para minha mãe, quando ela voltou da escola, mas ela não acreditou muito em mim. Outro dia, ela queimou a tampa da máquina de lavar com o cigarro e disse para minha mãe que eu tinha feito aquilo com uma vela. Minha mãe dessa vez não acreditou muito nela, mas passou. Essa maledite ainda tentou destruir o relacionamento do meu irmão. Minha cunhada engravidou e na época ficamos já sabendo do nome da menina. A maledite chegou para minha cunhada e disse que esse nome o meu irmão escolheu por ser o nome de uma namorada dele do passado. Só que o nome quem tinha escolhido era minha cunhada. Olha, a casa caiu para a maledite e ela foi posta para fora de nossas casas, de nossas vidas. Só vejo como motivo a inveja, não sei. Um abraço e que sirva de alerta. Um beijo para você, muito obrigada. Então, aí você fala, são pequenas coisas, mas nessas pequenas coisas as pessoas vão, né, o lance, a mãe pediu para, acho que fazer pastéis para todo mundo comer. Ela comeu tudo, deixou só um, tinha 2 crianças
Tipo, não se importou com as crianças e com ninguém. E, sabe, aí mentiu. Fez aquilo e mentiu, jogou a culpa na criança. E depois, esse comentário pode ser um comentário infeliz, um comentário de uma pessoa que não pensa pra falar, tudo bem, ou não. Ou um comentário maldosinho. Vai saber, mas é o que eu penso, gente, a pessoa tá lá, tá na dificuldade. Aí vem uma pessoa, estende a mão, ajuda, o que que ela faz? Aí reclama, ninguém me ajuda, ninguém não sei o que, eu tô na dificuldade. É difícil confiar. O Deuso e a Maledite. É um relato médio aqui. Oi, Ana, assombrados, me chamo fulana, mas estou ansiosa para que me chame de fulana. Está chamada. Eu vou contar a minha péssima experiência com as maledites. Não se preocupe, todos os nomes estão trocados. Tudo começou quando mudei de estado para morar com os meus tios e fazer faculdade. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo e tóxico, então vi como uma ótima oportunidade de começar novamente. Mudamos no começo do ano para Salvador. E óbvio, como uma boa festeira, eu não ia perder um dia de carnaval. E lá conheci o amor da minha vida. Ana do céu, um deus grego vindo diretamente de meus sonhos mais perfeitos. Ele esbarrou em mim e acabou derrubando a minha bebida. Nossa, super educado, me pediu desculpas, me ofereceu um lenço, uma bebida nova e eu toda encantada. Nem perguntei número, muito menos o nome. Passei o resto da noite procurando por ele, para pelo menos perguntar o nome e agradecer a gentileza. Mas não aconteceu. Voltei para casa ainda com ele na minha cabeça. Depois de algumas semanas, já vencida pelo tédio e carência, resolvi baixar o Tinder e só aparecia as pérolas, né? Quando eu estava quase desistindo, eis que me aparece o perfil do Cris, o meu deuso do carnaval! Nem acreditei! E desacreditei menos ainda quando deu match. Só poderia ser brincadeira. Ou ele me curtiu sem querer. Mas por incrível que pareça, não. Começamos a conversar e eu já estava apaixonada no primeiro dia de conversa. Na primeira semana, então, eu já estava esperando ele me pedir em namoro. Não aguentei, eu mesma pedi. Mas pro meu azar, ele não morava aqui. Porém, estava por aqui todos os meses, mas mesmo assim mantivemos esse relacionamento. Como nem tudo são flores, começou a brotar os ex-esqueminha dele, dizendo que estava com saudades deles juntos, se fazendo de Kátia. Como que é isso, se fazendo de Kátia? Eu não conheço essa expressão. Se fazendo de Kátia, como se não soubesse que a gente estava junto, sabe? E eu surtava. Mas graças a Deus ele sempre foi paciente e compreensivo comigo. Sempre que via algo que fosse atrapalhar a gente, ele cortava. Mas do nada, tudo conspirou para atrapalhar o nosso relacionamento. Alguns amigos dele começaram a falar que eu não era mulher para ele e que até traição já tinha rolado. Fiquei muito brava quando ele me contou isso. Para melhorar, minha sogra me detestava. Para melhorar, entre aspas, então, né? Minha sogra me detestava. Até um jantar fez para ele conhecer uma pretendente e o Cris saiu decepcionado de casa. Encontrei ele sentadinho na praça do condomínio me esperando. Ele me contou tudo e me implorou chorando para a gente fugir para Grécia. Para Grécia? Mas eu não poderia jogar tudo pro ar naquele momento. Tentamos manter tudo no automático e seguimos. Mas meu homem sempre chamou muita atenção por onde passou. É um homão de 1,90 m de altura, charmoso, com um olhar que faz qualquer pessoa ficar hipnotizada. Eu meio que já sabia que eu ia ter esse tipo de problema com o meu caminhãozinho carregando tanta areia. Mas eu sempre fui muito braba e ele muito apaixonado. A maioria dos lugares que íamos ficava uma bênção encarando ou cantando ele.
Chegou no ponto de cantarem ele no meu WhatsApp. Olha que abusada que tá a mulherada. Aí já é demais, né? Sempre que ele ia para outra cidade, eu ficava apreensiva. Ele discutia muito com a mãe e com o padrasto e quase sempre era por minha causa. Aquilo chegou a ser desconfortável e, pensando no melhor para ele, eu pedi para terminar. Tanto ele quanto eu ficamos acabados. Ambos entramos em depressão. E sempre que eu via uma foto dele, o meu coração doía. Voltamos a nos falar na esperança de melhorar a nossa situação. E certo dia aconteceu uma festa e eu fiquei sabendo que ele iria. A saudade apertou e eu decidi ir. Chamei meu único amigo e fomos. Chegando lá, eu encontrei um amigo, entre aspas, dele e me disse que ele estava com a Milena. Até soltou um: não sei, a última vez que vi ele estava com a Milena no estacionamento, mas não vai lá para não atrapalhar os dois, tá? Ana, aquilo me doeu tanto, me deu uma revolta. Eu comecei a encher a cara, a dançar com o primeiro que apareceu e nada dele aparecer. Quando eu já estava bem loucona, meu amigo me beijou e eu só continuei. Foram correndo dizer para ele e ele foi ver. Ver a expressão de decepção no rosto dele só me machucou ainda mais. Eu larguei tudo e fui chorar no canto mais afastado que eu encontrei. A gente sempre teve muita sintonia, e isso era tão claro para todo mundo. Eu desejei tanto ele comigo naquele momento que eu só senti alguém sentando do meu lado e me oferecendo o mesmo lenço do carnaval. Ficamos ali o resto da festa, conversando e brincando. Ele tem o dom de me acalmar. Ele foi me levar em casa e acabamos voltando. E voltamos a ser radiantes juntos. Tanto que desde esse dia ele me chama de sol e eu o chamo de lua. Reatamos mais apaixonados que antes. Passamos a escrever pequenos versos todos os dias e continuamos assíduos até hoje, mesmo depois de casados. Ai, que belezinha! Depois que voltamos, ele conseguiu um trabalho em Salvador, noivamos e ele passou a dormir na minha casa algumas vezes. Certo dia, ele chegou do trabalho e fomos conversar e jogar um pouco, como de costume, e o celular dele não parava de tocar. Ele atendia fora do quarto e às vezes até chegava a deixar o celular desligado. Trocou de número algumas vezes e aquilo me deixava muito paranoica. Depois dele ter quebrado o celular de raiva dessas ligações, ele acabou me contando tudo. A tal da Milena estava perseguindo ele e dizendo para ele terminar comigo ou ela mesma faria aquilo. Eu achei muita audácia da parte dela. E deixei para ver o que ele iria fazer. Um dia fomos jantar e ela descobriu aquilo e foi atrás. Fez o maior barraco no restaurante. Ela foi expulsa, que vergonha. E a gente convidado a se retirar. Acabou com a nossa noite, mas não com o nosso relacionamento. Ela começou a ir no trabalho dele, na casa da mãe dele, na minha faculdade. Isso tudo aconteceu bem na época que a gente começou a organizar a nossa casa para casar. E a gente mesmo fazia as pequenas manutenções na casa, montava os móveis que comprávamos. Por isso a gente dormia lá algumas vezes. E ela aproveitou que o nosso condomínio não tinha uma boa segurança e invadiu para cortar os freios do nosso carro. Gente, se eu precisar fazer isso, eu nem sei como fazer. Onde que tem freio? Onde que corta o freio? Eu não faço ideia. Não faço ideia. Onde que corta o freio do carro? É fácil? Não tivemos um acidente tão grave, mas eu quebrei um braço e ele quebrou os 2 pulsos. Acabamos descobrindo que foi ela, pela mãe dela, que ouviu ela conversando com uma amiga no telefone. Acabamos descobrindo que foi ela, pela mãe dela, que ouviu ela conversando com uma amiga no telefone. Entendi. Tomamos todas as medidas cabíveis e ela acabou sendo presa. Não ficou tanto tempo detida, mas não voltou a perseguir mais a gente.
Depois que montamos nossa casa, a gente acabou se casando, foi lindo. Ele escolheu casar no pôr do sol, por ter a presença do sol e da lua juntos. Temos um casal, os nomes têm referências também ao sol e à lua. Estamos grávidos do nosso terceiro filho, ainda não sabemos o sexo. Estamos esperando o bebê nascer para mudarmos para a Grécia, mas sem precisar fugir dessa vez. Obrigada, um deus grego mesmo, olha lá. Obrigada por ler meu relato, desculpa qualquer erro, espero ter sido clara resumindo tudo. Desde que conheci o canal, me viciei no primeiro vídeo. Tenho alguns relatos sobrenaturais que pretendo mandar logo. Que Deus proteja vocês e que seu canal continue crescendo mais e mais. Um beijo pra você, muito obrigada. Mas, gente, que mulherada sem amor próprio, sem vergonha na cara, né? Ainda, gente, eu tenho vergonha. Eu tenho, assim, um orgulhinho a zelar aqui, né? Rapaz, ficar atrás de homem, dando barraco em lugar, ficar ainda... Vá caçar sapo. Pra ver se vira príncipe. Ai, gente do céu. Meninas... Por favor, tá? Tenha um amor próprio. Coisa mais bonita, assim, uma das que você pode ter é não ficar fazendo essas coisas feias, tá? É feio.